Porque quando o Buda olha para aquilo que são as aparências externas, brota a lucidez do Dharma, de modo coemergente, né? Então os objetos e o Dharma eles se fundem. Então essa prática de contemplar as aparências com lucidez é essencialmente a prática da profunda iluminação. Ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajnaparamita, viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. Então ele praticava essa compreensão que a gente poderia dizer da coemergência, como ao surgimento das aparências. Então o Avalokitesvara, o Chenrezig, viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. Esse ponto é muito interessante, muito importante. No Zen, o próprio texto do Prajnaparamita, ele tem um adendo nesse momento, onde se diz: e assim ele percebeu que o sofrimento poderia cessar. Ou seja, a vacuidade dos 5 skandhas corresponde ao pré-requisito para a cessação do sofrimento. Então, quando a gente ultrapassa a sensação de que a forma é externa, as sensações vêm de fora, as percepções, formação mental e consciência são independentes, autônomos, e nós vivemos em meio a essas circunstâncias, o sofrimento surge. Quando nós ultrapassamos esse aspecto, o sofrimento pode cessar. Então, pelo poder do Buda, o venerável Sariputra, então aqui tem uma terceira pessoa, né? Tem um Buda, tem Chenrezig e tem Sariputra. O venerável Sariputra disse ao nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita? Então esse é um tema interessante, assim. Na verdade, no texto original realmente está ali, filho ou filha. A gente podia pensar que é uma questão de tradução, né? Se a gente colocar um filho de nobres qualidades, isso em princípio, os filhos são masculinos ou femininos. Mas aqui no texto diz especificamente os filhos e as filhas. E esse é um ponto bem interessante, porque ele mostra como desde esse tempo homens e mulheres são considerados iguais a esse nível, né? Dessa compreensão da possibilidade de avançar no caminho de reconhecer as coisas. Esse é um argumento importante, porque o budismo ele se filtrou por dentro de várias sociedades, muitas delas com grandes disparidades entre homens e mulheres. E o budismo ele não fez uma revolução social de maneira que isso tenha se igualado. E essa condição aflitiva associada muitas vezes às mulheres, né, ela se perpetua por dentro dessas sociedades. Mas quando nós tratamos desses temas, aí tanto faz, homens ou mulheres, né? Isso é alguma coisa que ultrapassa as questões culturais propriamente, né? Eu até queria, assim, muito rapidamente comentar, entre parênteses, né, porque não diz respeito ao nosso tema, mas esses aspectos, assim, nós presenciamos nessas últimas décadas, como que a humanidade cruzando pelo portal da igualdade entre homens e mulheres, né? A gente cruzou por isso, assim, né? A gente pôde presenciar isso. Eu acho que talvez alguns de vocês tenham lembrança de um tempo anterior, onde havia realmente uma grande diferença entre homens e mulheres, né? Como? Não muito tempo atrás, né? Havia uma marcada diferença, assim, entre homens e mulheres. Assim, as mulheres não precisariam votar, porque se os maridos votam, qual é o sentido das mulheres votarem, né? Imagina se as mulheres vão votar diferente dos maridos. Elas não se arriscariam. Alguma coisa assim, né? Então,
essa condição também muito difícil dos filhos nascidos fora de casamentos regulares, é uma super complicação, né? Então, as pessoas, por exemplo, viajavam para outros países para casar. Essa era uma coisa comum, elas faziam contratos de casamento que não tinham uma validade legal, mas elas faziam contratos e aquilo não era o casamento, mas era o casamento. Então era uma situação bem complexa, até muito, vamos dizer, poucas décadas atrás, né? Mas nós cruzamos isso. Agora, mesmo no tempo de hoje, mesmo nos tempos de hoje, a gente vê resquícios disso, né? Nós vamos ver em algumas culturas as mulheres sendo simplesmente executadas pelo marido que achou que tinha acontecido algum problema, assim, né? Uma coisa espantosa isso, né? Então, o fato de nós, em grande grupo, cruzarmos esses portais não significa que todos cruzam, né? Então, isso aqui é uma pequena introdução para essa minha sensação de que nós vamos cruzar essa porta do Prajnaparamita também coletivamente, né? Então, enquanto nós estamos olhando isso agora, eu acredito que num tempo não muito longo, nós, enquanto cultura, nós vamos absorver essa compreensão. Isso vai ter um grande resultado, um grande impacto, né? Eu fico feliz por isso, né? Eu não sei, provavelmente em outro tempo não houve esse cruzar, mas eu acho que nesse tempo de agora nós vamos cruzar isso. Nós vamos incorporar a compreensão do Prajnaparamita como uma vantagem, como algo que nos facilita o andar no mundo, reduz o sofrimento, melhora as relações, facilita tudo. É como se a gente tivesse descoberto uma outra aptidão que nós sempre poderíamos ter utilizado e que a gente não utilizava. Agora nós vamos utilizar. Ela está escondida num mundo interno. Na medida em que nós começamos a observar esse mundo interno, a gente descobre essas coisas que estão disponíveis, simplesmente, né? Então, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita? Alguns textos traduzem isso de um modo um pouquinho diferente. Eles dizem assim: como deveria proceder o filho e a filha que fizeram o treinamento preliminar, se quisesse praticar a profunda Prajnaparamita. Isso é quase como se fosse uma linhagem monástica, uma linhagem onde as pessoas estão fazendo tudo de uma forma ordenada. Então, nobres qualidades significa aquilo que a gente gera a partir dos ensinamentos preliminares. Então, nós estamos no ponto de ouvir esse ensinamento. Agora, aqui, como eu estou explicando, é como se não houvesse preliminar. O que nós precisamos para poder compreender o Prajnaparamita é ter a natureza primordial. A gente precisa ter essa mente do Buda que todos nós portamos. Então a gente apresenta aquilo no guichê de entrada e passa na roleta. Tem a natureza de Buda? Tem, então pode passar. Então a gente vai fazer isso assim, né? Naturalmente. Por exemplo, se a pessoa pratica virtude e evita as ações negativas, é muito melhor. Pode ser que simplesmente porque a pessoa pratica ações não virtuosas e não pratica ações virtuosas, ou tem um balanço negativo nisso, né, um balanço problemático entre ações virtuosas e não virtuosas, a pessoa tem tal intranquilidade que esse tema não chega a surgir. Então, naturalmente, é muito importante que a pessoa ela pratique virtude, ela evite as ações negativas, porque as ações negativas são muito perturbadoras para a própria pessoa. Ela pratica ações positivas porque isso significa que surge ao redor uma nuvem positiva que ajuda a pessoa a se mover, né? Então, as ações, ainda que nós estejamos falando de vacuidade, nós estamos ultrapassando os aspectos ilusórios, a gente fala sobre a perspectiva de Vajrasattva, que, enfim, nós observamos as coisas positivas e negativas como que elas surgem como um filme, que a gente não vai entrar no conteúdo, mas nós vamos olhar como que ele aparece numa tela. O nosso foco é como que aquilo aparece na tela e não propriamente que conteúdo é esse que está aparecendo.
ainda que a gente esteja superando esse aspecto, é necessário entender que também nos ensinamentos de Guru Rinpoche ele enfatiza a necessidade de nós cuidarmos das ações, caso contrário a gente cria obstáculos no próprio andar, né? Ainda que aquilo tudo esteja disponível, a gente não consegue, pela agitação da mente, não consegue olhar, né? Se a gente quisesse contemplar isso de uma outra forma, ela seria assim: por vezes, para entender alguma coisa, a gente tem que parar um pouquinho em silêncio, contemplar, e aí a gente entende. Então vamos supor que o ritmo da mente de vocês tenha um intervalo mais curto do que o pouco silêncio que a gente precisa para poder entender esse tema. Então a gente não vai cruzar nunca. Não tem como cruzar. Por quê? Porque a nossa mente ela é tão agitada que a gente não consegue parar com calma para olhar aquilo que exige um nível de serenidade para fazer, né? Então as atividades preliminares, todas elas dizem respeito a essa capacidade de nós reduzirmos as estruturas kármicas que nós estamos operando, ampliar as qualidades e aumentar a estabilidade. Então por isso que antes do Prajnaparamita nós vamos fazer Metta Bhavana, que melhora as relações todas, nos acalma. Nós vamos praticar antes do Metta Bhavana Shamatha, para poder estabilizar a mente. E nós vamos praticar antes de Shamatha motivação. Se a gente não tiver motivação, a gente nem se move em direção a Shamatha. Então agora nós entramos no Prajnaparamita, que exige um pouco de paciência, um pouco de olhar tranquilo para que a gente possa penetrar nas coisas. Mas se alguém entende isso, os outros também podem entender. É muito simples, né? Vocês veem um professor explicando alguma coisa no quadro. Se nós olhamos para aquilo que ele está explicando e ele consegue pensar sobre aquilo e traçar uma sequência de pensamentos, como que nós não vamos seguir atrás e não podemos fazer isso, né? A gente pode, né? Com certeza. Numa imagem assim colonialista do Brasil, assim, de outros tempos, né? A gente pensa como é que os bandeirantes chegaram nas várias tribos. Eles simplesmente vão encontrando aonde que os índios passam. Eles vão seguindo as trilhas. Onde os índios passam, chegam. A gente podia pensar, como é que eles entraram por essa mata toda e chegaram, expandiram o Brasil em direção aos Andes, assim, né? Como é que aconteceu isso? Isso é muito difícil. Imagina, difícil caminhar no meio do mato aqui. Mas por todo lado, os seres se intercomunicam. Então tem uma rede de trilhas por todo lado. Você vai seguindo as trilhas e matando as pessoas, né? Aqui no caso a motivação é um pouco mais elevada, né? Nós vamos seguindo as trilhas do pensamento e vamos colhendo aquelas bênçãos que as pessoas que passaram antes deixaram para nós. É uma coisa assim, né? Então aqui, quando nós estamos olhando Prajnaparamita, nós estamos fazendo essa aventura de andar pelas trilhas que alguém veio antes e abriu. No caso, o Buda veio antes e abriu. Então, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse seguir as trilhas da profunda Prajnaparamita, quer dizer, praticar a profunda Prajnaparamita? Por ter sido perguntado desta forma, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Sariputra: ó Sariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita deveria ver assim: todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Sariputra, todos os dharmas são vacuidade. Então esse é um dos pontos centrais do Prajnaparamita, né? Então aqui, como nós já examinamos ontem esses exemplos de coemergência, então é como se nós tivéssemos feito esses vários exercícios e para nós fica mais fácil a gente entender como a forma ela tem essa característica de
surgir através de um processo interno e externo, né? Um aspecto coemergente. Então, a aparência que nós vemos coemerge num mesmo fenômeno com um processo interno, a ponto de a gente não saber dizer se aquilo é um fenômeno interno ou alguma coisa externa, né? Às vezes eu utilizo uma explicação um pouco mais longa disso, né? Eu vou passar essa explicação resumidamente, né? Então, eu começo sempre lembrando do Sutra Lankavatara, quando o Buda Sakyamuni reconta todo o Dharma dos Budas do passado. Esse sutra é muito interessante, né? Talvez um dia a gente volte a estudar isso. No CEV a gente estudou por tempos, assim, de forma regular esse sutra, né? Muitas vezes. Ainda assim ele é um sutra longo. Mas ele é muito detalhado nesse aspecto da vacuidade. É super detalhado. Né? Então, nós vamos, olhando para esse sutra, a gente vai percebendo como que um detalhamento dessa questão toda da forma e vacuidade. Então o Buda, ele diz algumas chaves, assim, né? Então ele vai dizer como, ele vai explicar assim, a mente, nesse sentido a mente primordial, né? Mente aberta, límpida. A mente constrói o objeto observador, ela se divide em objeto e observador. Então o objeto é mente, o observador é mente. Então como que a gente poderia ver que um objeto é mente? A gente pode utilizar uma imaginação nossa. Se a gente imagina alguma coisa, o objeto que nós estamos imaginando é a mente. Mas de modo espantoso, a gente cria uma esfera flutuando no centro da sala. A gente imagina alguma coisa assim. Ainda que o objeto seja mente, ele é visto pela mente, senão a gente não imaginaria, a gente não consegue ver a imagem. Então surge um observador interno que observa a própria mente. Então o Buda diz, a mente se divide entre objeto e observador, e a mente contempla a mente. Então esse é um ponto super importante, porque ele embasa a noção de coemergência, né? Eles são inseparáveis. Inseparáveis. É visível que o objeto que eu crio é mente, porque se eu criar uma esfera, eu posso fazer assim e transformo ela em um cubo. Eu não posso dizer que eu estou construindo isso porque houve um condicionamento kármico de algum lugar que me leva a fazer uma esfera e daqui a pouco me leva a fazer um cubo. Eu estou fazendo isso por uma disposição livre. Então nós temos essa possibilidade de produzir essa dimensão. Agora, a própria contemplação, a mente que contempla essa esfera, é a própria mente que também constrói a esfera. Ela constrói e contempla. E daqui a pouco ela diz, eu não quero mais contemplar a esfera, eu quero contemplar um cubo. Vira um cubo. Isso é o aspecto luminoso da mente. Ou seja, a mente constrói objetos que ela mesma pode contemplar. E é uma propriedade da mente. Ela constrói aquilo, ela observa a si própria e observa os objetos. E observa ela observando. Ela pode criar observadores, ela tem essa propriedade, né? Quer dizer, isso nem é uma teoria, né? Isso é uma evidência. Assim.
É uma confusão que está passando na minha cabeça. Assim. É que o fato de a gente falar ela pertence à limitação da linguagem do samsara, né? A gente é obrigado a apontar assim, então a gente nomeia a mente, né? Então a gente nomeia isso. Mas o ideal é que a gente conseguisse perceber esse movimento interno. Assim, mas isso não resistiria a uma análise filosófica. Esse conjunto de palavras não resiste. Né? Mas ele indica, né? É uma coisa parecida assim, quando a gente diz, bom, agora você amplia a luminosidade dos seus olhos. Isso, vamos olhar, do ponto de vista filosófico, isso não dá, né? Não dá para explicar isso. Não tem. É qualquer coisa de lá. Você, então, por favor, conceitue luminosidade do olho. Pronto, aí começou o problema, né? Aí a gente se atrapalha nisso. Mas o fato é que a gente amplia a luminosidade do olho. Mas a gente não tem essa capacidade de uma precisão filosófica disso. A gente vai entender isso e nós vamos indo assim. Mas aqui eu acredito que o fato de nós imaginarmos coisas, todo mundo vê. Todo mundo vê que a gente pode imaginar coisas. E também a gente vê que a gente, tendo imaginado as coisas, a gente vê as coisas imaginadas. Isso é assim, né? E a gente também vê que aquilo que a gente imaginou, a gente pode mudar. Nós temos essa capacidade. Então a gente vai tomar isso como a percepção original, básica. Né? Aí nós entramos no segundo nível, quando a gente olha coisas gráficas. A gente pode desenhar sobre paredes, como aqui. E a gente olha e vê as imagens na parede. Então é muito útil que a gente perceba que as imagens na parede elas são imaginadas, porque na parede só tem manchas de tinta. Então aí a gente percebe o papel da nossa mente. Aí tem imagens muito interessantes que são usadas na Gestalt também. Várias imagens, a gente usa imagem de cubo, né, para isso, onde nós trocamos internamente o que nós queremos ver e a própria imagem muda o que é apresentado. Muda internamente e a imagem muda. Aquela mesma imagem serve para outra coisa. Então aquilo evidencia claramente que não só a nossa mente que olha, ela vê o objeto separado e ela está vendo aquilo, mas ela evidencia claramente que essa mente que olha, ela tem um conteúdo. E esse conteúdo que ela olha, que ela utiliza, se manifesta como uma imagem que surge no espelho à frente. Né? Então aí nós temos muitas diferentes possibilidades disso. Né? Não só imagens congeladas, como agora circulam na internet imagens em movimento. A gente não sabe se ela se movimenta para um lado ou se movimenta para o outro lado. Como é que aquilo se dá, né? E a gente pode fazer uma imagem que está girando para um lado e de repente girar para o outro lado. Simplesmente a gente vai olhando e a imagem começa a andar para o outro lado, para cá, para lá, de acordo com o conteúdo que a gente disponibiliza internamente. Né? Então são imagens muito interessantes assim, né? Tem essas imagens do tipo 6 triângulos unidos pelo vértice, né, que constituem um hexágono, mas quando nós olhamos para esse hexágono, a gente pode ver cubos em diferentes posições, né, cubos perfeitos em diferentes posições. Então eu posso escolher ver um hexágono, ver 6 triângulos, ver um cubo que olha por baixo, um cubo que olha por cima, um cubo que olha pelo lado, pelo outro lado, vai olhando assim. Né? A gente pode escolher. O ponto mais importante é justamente o revelar dessa mobilidade interna. Ou seja, nós temos uma região que a gente escolhe o referencial sutil interno para ver aquilo. Né? Então, isso no que diz respeito, agora falando entre parênteses, né, porque eu vou seguir o raciocínio, mas vocês observem como isso é de grande importância nas relações. Né?
Por exemplo, a gente encontra alguém e a pessoa é um inimigo. Aí eu volto lá para o meu referencial, agora eu olho com o talo do lótus. Escolho o talo do lótus para olhar, é uma opção. Mas aonde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por disciplina? Não, não vou fazer por disciplina. Não é o que eu vou fazer com meus braços. Eu vou alterar a percepção, a visão. Só que a mente, ela está alcançando um espaço anterior à própria percepção, de visão mesmo. Ela vai lá e troca aquilo. E agora eu vou optar por olhar a partir do talo do lótus. Aí brota compaixão e brota amor. Aí nós somos capazes de ajudar outra pessoa. A gente já estava quase matando o outro. Eu não sei na psiquiatria como é que fica, né? Porque imagina, a pessoa vai virar múltipla, né? Ela vai virar o referencial sutil, que está lá atrás. A palavra sutil talvez não seja nem apropriada, né? Aquilo é muito sutil, que está lá atrás, né? Então, inevitavelmente, nós estamos descobrindo essa liberdade, nós vamos manifestar isso. Eu tive uma grande surpresa quando encontrei isso nos ensinamentos, sabe? Porque o primeiro aspecto que eu percebi é que os tibetanos, e na verdade o budismo indiano, o próprio Buda, né, eles consideram que o olho pensa, é uma coisa assim. E nós temos a sensação de que o olho vê. Mas no budismo diz que o olho pensa. Então pensar significa isso, ele se posiciona internamente e o olhar aparece de um certo modo, né? Pode ser. Mas mas eu acho que o Freud não chegou bem nisso, assim. Eu acho que está mais para o Jung. Isso é espantoso, né? Então é importante a gente entrar nesse aspecto sereno, de modo sereno, né? Contemplar isso e adquirir essa capacidade de mover essas coisas, né? Isso nos retira de faixa 1, porque faixa 1 tem uma concretitude. Nós olhamos para as coisas brotam de um certo jeito, está ali, ó, é isso. Outra pessoa, não é isso. Eu te diz, olha, você enlouqueceu, você está incomodando, é evidente que aquilo é isso e pronto. Então, agora eu acredito que como humanidade nós vamos cruzar isso, nós vamos adquirir essa capacidade. Isso não que no passado a humanidade não tenha isso, mas quando eu digo humanidade significa cultura. Nós vamos introduzir isso na nossa linguagem. Isso vai virar uma coisa que nós vamos aprender na escola. A escola vai nos ajudar a entender isso, nós vamos nos capacitar a fazer essas coisas. Quem tiver essa habilidade vai ter vantagem. É evidente, assim, é descarado, né? A pessoa que tem uma capacidade de mover isso, ela vai terminar colonizando os outros. Se ela usar uma mente negativa, ela termina colonizando, porque ela tem uma vantagem a mais. Então, mesmo dentro das organizações, a pessoa que tem isso, ela consegue falar com qualquer um, arrumar qualquer um e fazer aquilo funcionar. Miguel tá irado hoje, né? Assim, por favor, microfone. Vamos botar ordem nessa sala, né? Enfim. Isso aqui, de um carioca a gente se admira, assim, né? Então, quando o senhor fala dessa visão, né, que a gente muda e surge o talo, né? O outro, ele muda assim quase que instantaneamente. Isso seria energia ou seria que as mentes se comunicam? O que acontece? É melhor esquecer a comunicação das mentes, né? A gente começa com a energia muda. A energia muda. Tá. Mas aí tem outros fatores que é melhor, são tão imponderáveis que é melhor não considerar, né? Mas efetivamente, como tem uma inseparatividade, é possível que alguma coisa aconteça. Assim, né? Isso, né? Então nós estamos olhando isso. Aí eu olhei imagem gráfica, né? Imagem gráfica. As imagens gráficas permitem que a gente veja isso.
Aí, se nós olharmos imagens tridimensionais, assim, tipo esculturas, né? A gente pode... Eu acho que elas são muito úteis, né? Muito interessantes. No sentido de que nós podemos olhar uma imagem tridimensional que representa alguma coisa e a gente percebe que aquele objeto, ele reflete a imagem que nós temos, né, internamente. Ele reflete também. Então a gente pode ver imagens e a gente achar bonito, achar feio, não ter sentido, alguma coisa assim, né? Então essas imagens, elas viram também espelhos e a gente pode contemplar. Nós podemos mudar internamente e ver essas imagens de outro modo. Mas especialmente as imagens tridimensionais, por exemplo, imagens humanas tridimensionais, elas podem, vamos supor, uma coisa assim neutra, né? A gente vai no Museu de Cera, Madame Tussauds, por exemplo, né? Vai lá olhar, encontra o Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama, assim, olhando para nós. Assim. Aí a gente termina, eu vi os monges, né, visitando as fotografias, vocês viram isso na internet? Os monges lá, tudo lá do Dalai Lama, em Cera, assim, não na cidade, no mosteiro de Cera, né? No Museu de Cera, que não fica no mosteiro de Cera. Cera com C, né? Não com S, né? Aí eles todos felizes, tirando fotografia do lado do Dalai Lama. Achei aquilo tão interessante. O Dalai Lama com uma cara de Dalai Lama, assim, bem feliz, assim, né? Do lado do Elvis Presley. Assim, né? Então isso é interessante, né? Aí a pessoa olha para o Dalai Lama e, como é que brota uma alegria, como é que brota uma energia? Que a pessoa nunca viu o Dalai Lama real. Ela sempre viu o seu Dalai Lama, ela sempre viu alguma coisa internalizada. Aquilo é escandaloso, pessoal. Escandaloso, assim. Se quiserem fazer uma briga com o namorado, namorada, vocês deem uma foto, a pessoa olha, que bem, que ótimo. E a pessoa, quando está olhando uma foto e está se alegrando, é porque a pessoa está olhando o seu mundo interno. A gente pode dizer, você é o que eu suspeitava. Você sempre olhou você mesmo através de mim. Você nunca foi capaz de me ver. Se você me vê na foto é porque você só está vendo o seu mundo interno. Você é pouco menos do que um monstro. Adeus. É assim. Isso é perigosíssimo, pessoal. Perigosíssimo. Vocês mandarem uma foto, dizem, aqui está o aspecto ilusório que reflete alguma coisa assim, né? É bom vocês já, né? Ou então no mínimo botar um mantra, Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. E se a coisa apertar, você diz, não, está aqui o mantra, ó. Isso aqui era você vai cuidar. Como? Põe um Gate embaixo assim, né? Nesse site a gente sempre tem que perguntar, essa foto foi em que ano? Aquilo é cauteloso, assim. E muitas vezes eu olho assim, as fotografias que aparecem no tipo Skype, eu não reconheço as pessoas, né? 50% a gente não reconhece. Aquilo... Mas a pessoa sempre pode se defender, não, eu sou esse. Depois aconteceram problemas assim com o tempo, não, mas eu me sinto esse. Bom, mas aí nós temos esse aspecto tridimensional. E depois nós podemos também entrar nisso que eu já entrei através da foto, né? Ou seja, o aspecto mesmo, a pessoa ali. É muito espantoso quem tem dificuldade de ver o outro, né? Mesmo que o outro esteja presente, assim, se movendo, dizendo, atenção, tire a névoa da sua mente, olhe para mim, por favor, faça isso. Se você tem algum traço ilusório de amor, por favor, olhe para mim, assim, verdadeiramente. É muito difícil, pessoal, muito difícil. Aí vem o Osho, né, rindo, né, na época ele era Rajneesh, né? Como a pessoa tem essa impossibilidade, ela termina casando sempre com o mesmo marido, não importa quantos forem, né? Porque a pessoa, ela puxa de dentro
aquela mente olha para o outro com aquilo. Assim, mesmo marido, mesma mulher. Uma monotonia. E a pessoa, no fim, acha que a vida não vale a pena, porque os homens são todos iguais. Ainda dizem isso, né? É assim, né? É assim, né? Então vocês veem como o Prajnaparamita é profundo, né? Ele toca as coisas todas, assim, né? E por um outro lado, aí vem os cientistas, né? Às vezes eu brinco isso assim, né? Porque se a gente olhar a história da ciência, de tanto em tanto tem alguém que vê diferente, né? Se vocês forem olhar com cuidado, quem vê diferente foi mau aluno. Porque os bons alunos terminam vendo que nem o professor explica, né? Assim. O Einstein não foi um mau aluno? Foi um mau aluno. Aí está cheio de maus alunos que deram grandes contribuições, porque eles são capazes, eles entenderam mal aquilo. Eles vão indo por um mau caminho e descobrem uma outra coisa. Aquilo é interessante. Isso é super curioso. Os bons alunos não vão a lugar nenhum, pessoal. Assim. É isso mesmo. E os bons alunos, eles viram um cordeirinho, eles só vão galgando postos acadêmicos em algum lugar. Né? Então, quem está em posto acadêmico, seguindo as visões... É coisa curiosa isso, né? Então, tudo isso é o Prajnaparamita. Vocês veem que a coisa é profunda, assim, né? Aí o Buda vai dizer, os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade, forma vazio, vazio é a forma. Então ele trata de forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Então, se a gente traçasse alguma coisa assim ligada ao pensamento acadêmico, à ciência mesmo, a gente podia dizer forma é o que nós estamos olhando, né? Forma. Sensação é aquilo que aciona o nosso processo de ver, ou de medir também. Percepção está ligada à sensação também. Eu tenho uma sensação aí, Boson de Higgs. Coisa assim. Eles estão na dúvida, eles não sabem. E aí, percepção. Aí tem uma formação mental. Formação mental é a teoria do Higgs. Eles estão olhando com aquele olho. Não sabe se aquilo é ou não. Formação mental. Ela também é vacuidade. Essas estruturas, elas não são fixas, como a gente vê, né? A gente pode trocar uma pela outra, mudar, a gente vai indo. E aí vem consciência. Consciência é o raciocínio, é o pensamento, é vijnana, é a mente dual operando. Então esses 5 aspectos, ainda que eles brotem de modo natural, eles são os princípios ativos que constroem as aparências no espelho da realidade externa, né? Então, aquilo que a gente pensa que é uma realidade externa é um espelho que reflete esses conteúdos. As formas, sensação, percepção, formação mental e consciência são aspectos internos e externos, né? Coemergentes. Então nós estamos, nesse momento, olhando esse fenômeno super profundo, né? Isso dá uma complicação na nossa mente. Eu lembro bem quando eu estava na universidade, trabalhando na área da física, olhando isso, né? Eu achei isso super complicado. Por quê? Porque os cientistas, eles estão olhando os objetos do lado de fora, traçando trajetórias para os objetos, imaginando coisas do lado de fora. E aquilo já é complicado. Agora imagina, eu tenho que pensar que enquanto aquilo está indo do lado de fora, na verdade eu estou imaginando alguma coisa ilusória. Eu tenho que contemplar minha mente enquanto a mente pensa. Isso é super complicado. Mas é isso. Então a gente vai perceber esse fato. Se a gente não entender isso, tudo bem, a gente segue tranquilo, morre, aí felizmente outros vão pensar diferente, vão fazer outras coisas, aquilo vai seguindo, né? A gente fica com aquela cara, né? Aí vem essa noção do próprio Khalil Gibran, ele diz, os filhos, eles vivem na mansão do amanhã, na qual nós não podemos entrar nem em sonhos. Eu acho isso super interessante. Porque a mansão do amanhã é assim, eles vão fazer diferente de nós, eles vão ter outros conteúdos internos, vão ver outras coisas. Nós não conseguimos nem mesmo sonhar sobre esse espaço, porque nós não temos conteúdo interno para elaborar sonhos
em outras direções. Né? Assim, então a gente não consegue penetrar na mansão do amanhã. Eles veem isso, né? Mas daqui a pouco são eles que estão velhos e não conseguem penetrar na mansão do amanhã dos filhos deles. E assim segue, né? É espantoso isso. Esse é um conselho para as mães, assim, não pegue no pé dos filhos, né? Deixem eles, que a coisa vai indo, assim. Então, aí vem Cserenzig vai dizer, assim, Sariputra, todos os dharmas são vacuidade. Os dharmas significariam as experiências que a gente pode ter com a sensação de separatividade, né? Tudo aquilo que a gente opera com a mente separada, com vijnana. Vi significa essa... Jnana é a sabedoria, vi é a sabedoria separativa. Tudo aquilo que brotar a partir de uma sabedoria separativa, nós vamos considerar que são os dharmas que surgem como objetos, experiências, eles são vacuidade. Aí tem uma extensão disso. Ele diz, não tem características fixas. São não nascidos e não cessam. Então esse é um ponto interessante. Assim, não nascido significa o quê? Que, vamos dizer, essa própria pintura, o Guru Rinpoche ali. Né? A gente não pode dizer que o Guru Rinpoche surgiu quando a Titi terminou de pintar. Né? Aí fica difícil de dizer qualquer coisa. Então isso significa não nascido. Também não cessa. Se a gente for lá e raspar a pintura, isso também não cessa. Ela de repente retorna. Mas antes de ela surgir na parede, ela já existia também. Então a gente não tem mais essa capacidade de colocar o nascimento e a cessação. Como as características também são inseparáveis da mente que olha, a gente não vai encontrar características em si mesmo nas coisas. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que todas essas imagens elas são impuras, porque elas têm um engano dentro. Né? Mas a gente aqui vai dizer, elas não são impuras, elas revelam uma operação da mente. Não tem impureza nisso, é uma operação da mente. Elas não são impuras. Mas como elas têm um tipo de ignorância dentro, a gente vai dizer, bom, mas ainda assim elas não estão livres da impureza, porque se a gente puder falar de alguma impureza, a impureza é o engano. Né? Então, o engano pode estar ali. Podem. Elas nem decrescem nem crescem. Então vocês imaginem que a gente desenha uma imagem sobre um balão. A gente começa a soprar o balão. A imagem vai crescendo. Murcha o balão, a imagem diminui. Tá bem. Ou a gente projeta uma imagem numa tela. A gente pode ampliar a imagem, pode reduzir a imagem. Mas se a imagem, ela em si mesma já não era nada, o que significa eu aumentá-la e diminuí-la? Então elas não evoluem, ainda que elas saiam correndo, ainda que elas façam coisas, ainda assim, ainda que elas operem dentro de causalidade, elas não têm essa substancialidade de eu poder dizer que elas crescem ou decrescem. Né? Então isso significaria assim, elas não evoluem, elas não evolucionam. Aí, então aqui termina uma linha de raciocínio. Aí ele troca a linha de raciocínio. É como se ele agora começasse a olhar o aspecto profundo da própria vacuidade. Antes ele estava olhando forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, que são 5 escalas. Agora, dentro do texto, Cserenzig começa a falar sobre a própria vacuidade. Então isso corresponderia à noção da natureza primordial. Né? Então ele vai ver essa natureza livre produzindo múltiplas aparências. Através da coemergência, aparências que ele vai dizer que são vazias. Né? Mas agora ele vai pensar o que é essa natureza livre. Né? Então ele vai chamar isso de vacuidade. Portanto, Sariputra,
A vacuidade não tem forma. Ele vai reconhecer que dentro da vacuidade não há nenhum condicionamento preliminar. Então, é a experiência de meditação do Buda. Ele senta, ele vai até aquele ponto livre. Então vocês olham assim, por exemplo, eu posso trocar um conteúdo e fazer um hexágono virar um cubo. Isso significa que atrás dessa liberdade de trocar o conteúdo para fazer o hexágono virar um cubo, eu tenho uma liberdade que não tem nem hexágonos nem cubos. Se eu tivesse hexágonos, eu estaria fixo. Eu não tenho conteúdos ali. Então, esse é o ponto mais importante do budismo. Porque o Buda chega na mente búdica, que é a mente livre, que se permite mover dentro disso. Então, o Buda vai explicar infinitas vezes esse ponto dessa mente. Aqui essa mente está falada como vacuidade. Portanto, Sariputra, esse espaço livre atrás, ele não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem nada lá atrás. Aquilo tudo vem e é montado nessa outra etapa. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Isso aqui é super importante. Tem muitas consequências essa observação. Só que aqui não é uma teoria filosófica. Isso aqui é o Buda, sentou lá e olhou e viu tudo. Então, o fato de não ter olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente nos permite também entender os sonhos, né? Os sonhos não estão operando com olhos, ouvidos, nariz. Não estão operando com sentidos físicos, mas nós temos experiências de realidade. E isso também nos permite entender como que essa mente atrás, ela não é a mente humana necessariamente. Isso é um ponto delicado, né? Mas ela não é necessariamente, ela não tem características humanas lá atrás. E isso também conecta com a noção de que a experiência dessa dimensão, ela ultrapassa os bardos. Porque os bardos, eles vão mexer nos corpos físicos. Né? Aqui nós ultrapassamos os bardos. Ou seja, essa é a noção de que nós estamos essa natureza está além de vida e morte. Então, também dentro da vacuidade não há aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Nem os elementos de consciência relacionados aos olhos, aos demais sentidos físicos, e não tem mente o elemento de consciência da mente. Então, a gente podia pensar assim, não tem os objetos da mente, aliás, não tem os objetos dos vários sentidos, mas tem a mente que opera com eles. Mas não tem isso também, isso é construído. Não tem a ignorância. Aí é mais delicado ainda, né? Porque o Buda, na primeira nobre verdade, né, o Buda vai falar do sofrimento, etc. Né? Ele vai falar também dos 12 elos da originação dependente. Esse é o ensinamento, a base do ensinamento do Buda. Aí aqui na vacuidade ele vai dizer, na vacuidade não há ignorância, nem extinção da ignorância, e nem os elos subsequentes, que são os 12 elos, até a experiência de velhice e morte, e também não há extinção da velhice e morte. Então esse é um ponto interessante. Se nós podemos nos livrar dos 12 elos que causam essa confusão, é justamente porque na vacuidade não há. Né? Não há. Então esse é um ponto super, assim, né? Porque quando nós vamos olhar os ensinamentos do Buda, a gente pode pensar que a ignorância é sólida, né? Que os 12 elos são sólidos, mas os 12 elos eles também são construídos. É uma experiência maravilhosa do Buda, que foi lá, viu isso e contou. Né? Então, do mesmo modo, não há sofrimento. A primeira nobre verdade é o sofrimento. Agora aqui nós estamos dizendo, na vacuidade não há sofrimento. Ou origem do sofrimento.
Também lá dentro não tem a origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento. Também não tem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Então todos esses aspectos eles surgem por dentro do movimento do próprio samsara. Por dentro do movimento da própria ilusão surge o remédio para dissolver a ilusão. E o remédio é o Dharma, né? Mas ele também é construído. Então aqui nós nos permitimos ver que uma vez que a ignorância cessa, todo esse conjunto de ensinamentos que nos leva a ultrapassar a ignorância também cessa. Aí ele vai dizer, na vacuidade não há obscuridades mentais, portanto não há medos. Esse é um ponto super importante também, né? Mas eu pulei uma linha aqui. Portanto, Sariputra, uma vez que os bodhisattvas... Eu vou voltar a outra linha. Do mesmo modo, não há sofrimento, origem do sofrimento ou extinção do sofrimento. Nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Sariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles não vão chegar a uma configuração. Eles não têm nada para atingir. Eles se manifestam através da confiança na Prajnaparamita. Então, desse silêncio livre, brota a lucidez. A lucidez é o Prajnaparamita. Então, basta nós sentarmos nesse silêncio com essa confiança. E as coisas aparecem, o Prajnaparamita dissolve as aparências. Por isso que o Prajnaparamita é Dorje Drolu. Ele é aquilo que dissolve as configurações ilusórias que produzem o sofrimento. Então, uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Então, obscuridades mentais seriam fixações de algum tipo, como se fosse digamos, entre os três animais, como se fosse o javali. O javali, quando estabelecido, nos leva a fazer esforços para sustentar as construções que nós fizemos. Então esse é o galo, esse esforço constante. Mas inevitavelmente surge a cobra, ou seja, a cobra é a raiva e o medo. Então quando nós temos fixações, inevitavelmente nós temos medos de que aquilo afunde. Então, uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente esses conteúdos grosseiros ou sutis da mente, que são visões falsas, atinge o derradeiro nirvana. Ou seja, repousam sobre Guru Yoga, né? Eles repousam sobre a natureza que não oscila. Então, não há medos e eles atingem o derradeiro nirvana. Todos os Budas dos três tempos, por repousarem na Prajnaparamita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Então ele está dando a dica, como é que funciona a mente e como é que é a iluminação. Portanto, o mantra do Prajnaparamita, o mantra da grande lucidez. Então, quando a gente vê aqui grande lucidez, eu acho super importante que a gente olhe o texto em tibetano que está logo acima, onde grande lucidez é descrita como Rigpa. A palavra Rigpa aqui é traduzida para grande lucidez, né? A gente poderia dizer, portanto, o mantra da Prajnaparamita, o mantra de Rigpa. A gente poderia dizer isso. É um mantra insuperável. Então, Rigpa é essa capacidade. Para os tibetanos, essa palavra é super especial, né? É essa capacidade de olhar a realidade e ultrapassar o engano, né? Ver, também não rejeitar. Ver como aquilo surge. É um mantra insuperável. O mantra que torna igual o que é desigual. O mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Então, a pacificação do sofrimento, ela vem por Rigpa, lucidez. Uma vez que não há nesse ensinamento nenhuma construção, não tem nada. Se vocês olharem com cuidado, não tem nada. Só tem a observação da liberação frente às construções.
Aí ele diz, uma vez que não produz engano, ou seja, não tem nenhuma construção, deveria ser reconhecido como verdadeiro. Ele pode ser visto como verdadeiro, porque não há nenhuma artificialidade dentro desse ensinamento. Esse ensinamento apenas decompõe as artificialidades e repousa no estado livre, aonde ele pode olhar. É como se fosse, ele repousa no lung do elemento éter aberto. Como ele vai falar nessa grande lucidez do Rigpa, então é importante entender como é que o Rigpa se apresenta, né? Então o Rigpa aqui não se apresenta como um conteúdo que esteja dentro da vacuidade. O Rigpa é a lucidez que brota dessa vacuidade. Então essa lucidez é a essência da sabedoria primordial. Isso é super importante também. Essa expressão sabedoria primordial, que na prece, a Prajna Paramita, ela já é mencionada como uma sabedoria discriminativa, prístina da consciência autorreflexiva. É fácil de entender, né? Uma capacidade de olhar para as coisas e gerar lucidez. E o segredo disso, essa capacidade é considerada Prajna Paramita. Ela é considerada, na linguagem do Vajrayana com sinais, ela está representada naquela imagem ali, naquela parede, Prajna Paramita. Ela representa essa capacidade de lucidez. Então ela é viva, ela está disponível, ela tem lung, ela movimenta. Então ela está disponível. E essa capacidade de produzir essa lucidez, ela é considerada a mãe de todos os Budas. Então os Budas brotam disso. Então essa capacidade é que origina os Budas. Aí o mantra Prajna Paramita é recitado assim. Então o que significa o mantra? O mantra é a fórmula verbal curta desse conjunto de ensinamentos e visões. Então nós recitamos Yataon Gate Gate Para Gate Parasan Gate Buddhi Soha. Aí no Zen o sutra termina aqui, né? Mas tem essa versão um pouco mais longa, que estava no Mosteiro de Samye. Aí se diz: Sariputra, é desta forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. Então isso, Chenrezig diz isso, né? Ele conclui desse modo. Sariputra, dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. E aí, então, o abençoado retornou de seu samadhi e louvou o nobre Avalokitesvara. Então não só o Avalokitesvara diz isso, mas o Buda, que estava em meditação, não sei como é que ele viu, né? Estava em meditação, mas ainda assim ele viu, né? Não quero aqui introduzir nenhuma dúvida, né? Então o abençoado retornou do seu samadhi e louvou o nobre Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, ó filho de nobres qualidades. Assim é, é exatamente como ensinou. Deve-se praticar a profunda Prajna Paramita. Todos os Tathagatas, ou seja, os Budas, irão felicitar. Quando o abençoado pronunciou estas palavras, o venerável Sariputra e o nobre Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a assembleia e todo o mundo, com seus deuses humanos, Asuras e Gandharvas, todos se alegraram, louvando o que o abençoado havia dito. Isto conclui o Sutra do Coração da Prajna Paramita. Essa parte final aqui também é interessante, né? Sobre a tradição, sobre a proteção real do rei Trizon Deutsen, ou seja, fundador da linhagem Nyingma do budismo tibetano, junto com o Guru Rinpoche e com o Khenpo. Então, sob a proteção real do rei Trizon Deutsen, no meio do 8º século, o tradutor tibetano Bhikshu Rinchen De
traduziu esse texto para o tibetano com o mestre Vimalamitra. Isso foi editado pelo grande editor de traduções tibetanas, Gelo Nanka e outros. Esse texto tibetano foi copiado de um afresco em Gegye Shemaling, um dos templos do glorioso Samye Vihara. Hein? Que tal? Maravilhoso, né? Um arraso. Então é isso. Então esse é o Prajnaparamita. Quando vocês olham esse texto, é evidente que ele é um roteiro de meditação. Aliás, ele já está dito, né? Como é que homens e mulheres bons praticantes deveriam reconhecer isso, né? Eles deveriam reconhecer isso do seguinte modo. Aí o Chenrezig começa a explicar, ele explica a prática. Então isso aqui não é um texto filosófico, é uma indicação de como praticar. Então, interessante. Aí vocês veem, isso complementa, né? O roteiro de 8 itens e o roteiro de 8 itens complementa isso. O roteiro de 8 itens ele vem como uma forma da gente contemplar a essência da essência disso, né? Que é o aspecto coemergente. Mas o aspecto coemergente de uma forma ampla, ou seja, que inclui também a identidade, paisagem, energia, esses aspectos todos assim. Então, eu agradeço por enquanto. E agora de manhã, algumas pessoas também vão embora e tem algumas pessoas que viriam, né? E não vieram, não tem importância. Aí nós vamos fazer a tomada de refúgio. Vamos aproveitar esse final de manhã para isso, né? Eu tenho umas imagenzinhas de Guru Rinpoche que eu quero dar para vocês. Tem umas pílulas